Então, boa tarde, pessoal. Grata pela presença de vocês. E hoje nós temos o nosso encontro de perguntas, nosso encontro assim, mais aberto, com um tema livre, no qual geralmente eu faço um comentário por primeiro, ou se alguém quiser também iniciar com alguma pergunta, é só apertar aqui a mãozinha e me falar. Caso contrário, eu tenho hoje um tema para comentar, para trazer, para nós vermos juntos. Mas antes disso, vamos fazer a nossa entrega da nossa mente, da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, que é isso que nós sempre fizemos. Nós nos preparamos para esse momento, à medida que aquietamos nossos pensamentos barulhentos e superficiais, aquietamos nossos próprios julgamentos, damos um passo ao lado e permitimos que o Espírito Santo nos conduza, que ele seja nosso professor, pois é dele que queremos ouvir a mensagem de hoje, porque sabemos que essa está de acordo com a nossa verdadeira vontade que nós compartilhamos em Deus. Por isso que a gente faz, então, essa entrega, esse lembrete a nós mesmos de que nós estamos aqui com o propósito de um instante santo de aprendizagem. E como eu coloquei antes, então, se ninguém tem algo para iniciar um assunto, eu separei aqui para mim hoje 2 frases que fazem parte do próximo estudo, que nós, nas quintas-feiras, a gente estuda sequencialmente a sessão do livro-texto, e a próxima sequência, ela vai ser sobre a vigilância, da vigilância à paz. Então, da vigilância para a paz. E esse texto, ele traz bastante conteúdo, ele é um tanto extenso, e por isso que eu senti de trazer hoje um único tema destacado dentro desse tema, dentro desse texto completo, mas focar apenas num único ponto hoje, porque isso já é uma mensagem completa para a nossa mente, para nós, como tomadores de decisão, sabermos utilizar desse único conceito que Jesus nos traz, porque, como tomadores de decisão, a nossa sanidade, a volta da sanidade, ou a nossa salvação depende de sabermos atuar dentro disso. Então, eu destaquei aqui dentro da sessão 6 e da sessão 9. Na sessão 6, o 4 ao 6, e depois vou ler a sequência também, para nós trazermos a ambos, porque a ambos como uma só referência, para um assunto só. E vou ler primeiro, depois eu trago aqui o comentário. E no 6.4, eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. Todo conflito é sem significado. O Espírito Santo, e é isso que eu quero destacar aqui, o Espírito Santo não quer que reconheças que, porque o conflito não tem significado, aliás, o Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito. Então, os ensinamentos do ego, todos eles são de nos tornarmos mais aptos ou mais doutorados em perceber
e compreender o conflito. E aqui ele simplesmente diz: o Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito, ele quer que reconheças que, porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Não importa a forma de dor, não importa a forma de conflito. Ele é incompreensível porque ele não foi feito por Deus. Se Deus não o criou, ele não tem significado. Então, o Espírito Santo, ele não nos torna mestres em detectar e compreender as razões que levaram ao conflito. Isso o ego faz. O ego, ele ensina a olhar para trás a causa primeira, a causa segunda, daí tu vai na causa lá da infância, vai para os pais, vai para os avós, e vai sucessivamente, vai para a cultura, e vai para o meio ambiente, para o meio social. O ego tem mil maneiras de justificar o injustificável, de justificar o conflito. E o Espírito Santo, ele simplesmente olha o conflito, ele não compreende, porque ele é irreal, não foi pensado por Deus, não foi pensado com a mente una a Deus. Ele foi pensado por uma imaginação de um pensamento que acreditou que se separou de Deus, ou seja, o poder de pensar ainda é nosso, da nossa mente, que recebe o poder de Deus. Então, vem diretamente de Deus, mas com um uso totalmente deturpado, compreender o conflito. E seguindo aqui no 6.8, 6.6, como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Então, nós só podemos compreender os pensamentos de Deus porque eles são compartilhados com todos. Deus dá os pensamentos a todos. Então, tudo que Deus dá é para todos. Então, isso pode ser compreendido, e tudo que é compreendido, o simples fato de nós compreendermos algo, isso faz com que nós passamos a apreciar. E aquilo que apreciamos traz amor. Então, no pensamento do Espírito Santo é assim, mas quando nós equivocadamente, então, tentamos buscar a compreensão do ego, embora que seja esse fim sempre fracassa, nós nunca vamos compreender as razões do ego, mas a tentativa de compreender faz com que nós, quando pensamos que compreendemos as razões do ego, nós apreciemos elas e passemos a amar isso. E o risco disso, passamos a amar as coisas da separação do ego, só que isso não é um amor verdadeiro, isso é um apego que traz enorme conflito para a mente. Então, a mente, ela não consegue ficar sem conflito quando ela busca uma compreensão e acha que encontra uma compreensão, porque o ego, ele é totalmente ilógico, ele é insano, mas absolutamente ilógico. Quem quer procurar razões para os comportamentos ou para os pensamentos do ego, aparentemente ele consegue achar essas razões. Só que todas elas, absolutamente todas, elas se baseiam numa premissa de que o que ela está vendo é real, que a separação de fato aconteceu, que o ego é real, que isso que o comportamento está mostrando, que isso é real. Então, buscar compreender o conflito é isso, é dar realidade. E isso faz com que nós passemos a apreciar essa insanidade, a apreciar o ego, a apreciar isso que está em conflito e que a compreensão quer resolver. O Espírito Santo não age assim. O Espírito Santo simplesmente, ele olha para o conflito e ele reconhece que é sem significado, porque ele está mal colocado. O conflito é uma casa que foi construída sem alicerce. Ao menor vento, ela tomba, ela cai, porque ela não tem fundamento. Nenhum conflito tem fundamento, porque todo conflito se baseia no nada, e esse nada é de que nós somos separados do irmão.
algo está sendo feito a nós, ou nós estamos fazendo algo a alguém, ou nós estamos sendo vitimados, ou nós estamos em falta, ou nós agimos mal, não importa o conflito. Todo ele se baseia na falsa premissa de que a separação da mente é real, a separação de Deus é real, de que nós somos autocriados, que nós existimos a parte da fonte da vida. E isso, como isso não é real, tudo que vem depois disso, tudo que desencadeou a partir dessa crença de separação, tem que ser incompreensível também, tem que ser irreal também. E é nesse sentido que o Espírito Santo quer que saibamos que todo conflito, ele é sem significado, e é isso que cura. Nós estamos falando muito de cura, porque nossas últimas sessões aqui, nossos últimos estudos são sobre a cura da mente. Então, o que cura a mente? Ela compreender que ela voltar-se para aceitar a verdade, compreender que só a verdade pode ser compreendida, e sendo compreendida, ela é apreciada, e sendo apreciada, ela é amada. E também na continuação desse único tema, destaquei aqui no 9, do 4 e 5, onde diz assim: os problemas percebidos na identificação em qualquer nível não são problemas de fato. Todos os problemas, 100%, não há exceção aqui. Todos os problemas que nós percebemos aqui são, eles, aqui na experiência da consciência física e psicológica que acreditamos que somos, esses problemas não são problemas de fato, são pseudo-problemas, são problemas que os nossos sentidos detectam e querem nos dizer que são problemas, mas eles só nos atingem a partir do momento que na mente nós estamos doentes, ou estamos insanos, ou estamos fora da nossa realidade na mente. Com a mente curada, com a mente corrigida, esses problemas simplesmente desapareceriam, porque o seu fundamento teria desaparecido. O fundamento de todos os problemas não é a causa que o mundo mostra. O mundo mostra os efeitos já do que vem da nossa mente e chama que isso é causa. Mas a causa de todos os problemas é nós acreditarmos que estamos em conflito com a nossa fonte de vida, que estamos em conflito com Deus, que nós roubamos a Deus, usurpamos do poder de Deus, que um ser diferente do que Deus criou surgiu a partir do pensamento de separação. É isso que o ego quer que nós acreditemos, e essa é a causa inicial de todo conflito, mas esse conflito está lá na mente, e nós sabemos e nós lembramos que nós fugimos da mente. Nós não suportamos a dor do conflito na mente e nos fracionamos em bilhões de consciências para assim vivenciarmos o conflito em pequenas doses, em doses suportáveis. Só que isso não torna o conflito real, ele continua não sendo um fato. E no 9.5 também destaquei ainda, são problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és, cabe a ti decidir. Esse que é o nosso problema. O que eu sou não me cabe decidir. Eu não posso decidir que eu me separei de Deus, porque isso de fato não aconteceu. Eu não posso decidir que eu deixei de ser o Cristo e vim a ser uma imagem projetada pela mente, uma consciência individual que está ciente de um corpo físico e que tem habilidades agora que os sentidos físicos apresentam e que tem um modo de pensar limitado. Isso
é apenas uma imagem projetada num sonho. Dentro de um sonho que sou isso. Então, não me cabe decidir que isso é real. Isso continua sendo um sonho, e é desse sonho que fala a salvação, que fala o despertar, que fala a expiação. Então, os problemas, e nós estamos focando hoje aqui nos problemas, todos eles são, então, problemas de compreensão. Na origem está a inverdade. Na origem também está a solução de todos os aparentes problemas que nós podemos ter. O Espírito Santo, então, não reconhece nenhum problema, ele olha para nós quando nós vamos para ele com os problemas, e ele quer que levemos os problemas para ele. Mas por que ele quer que levemos para eles? Porque só na visão curada do Espírito Santo é que podemos ver que os problemas não têm causa real. Porque nós já estamos identificados com os problemas. A nossa mente só passou a sentir que existe conflito, que existem problemas, devido a ela ter se enganado sobre quem ela é, por ela ter acreditado num pensamento de separação. Então, agora, a solução não pode mais vir dela, porque a nossa mente é aquela que precisa de ajuda, que precisa da salvação. Então, ela não pode correr, ela não pode curar-se por ela mesma, porque o poder de cura vem do poder do amor, porque é o amor que dentro do sonho nos cura. E o amor que é de Deus, ele é representado aqui pela mentalidade do Espírito Santo. Então, se todos os problemas são problemas de compreensão, e que eles só surgiram porque nós estávamos enganados quanto a quem somos, se nós levarmos esses mesmos problemas, já que não podemos levar a nós mesmos, porque nós somos a mente conflitante, mas dentro de nós tem aonde nós levar esses problemas. Ao Espírito Santo. Levamos ao Espírito Santo. Como o Espírito Santo não os compreende, o Espírito Santo os vê sem significado. E o simples fato de serem sem significado tira o poder de parecer que existem, tira o poder deles afetar, a não ser que não queiramos aceitar a nossa realidade pelo Espírito Santo e prefiramos continuar no medo do ego, porque o ego nos ameaça através do medo. Então, é importante vermos que se estamos relutantes em levar algo ao Espírito Santo, ainda é o medo que está por detrás, mas o próprio Espírito Santo sabe como nos ajudar nisso. Então, reconhecer isso e entregar, então, a nossa mente ao Espírito Santo. E, por reflexo, por efeito secundário de ser sem significado, o Espírito Santo, ele sabe que tem uma parte da nossa mente que ainda acredita na separação, que não está lembrada ainda do ser que ela é. E por isso que o Espírito Santo nos dá de volta os milagres para compensar ou para cobrir aquilo que o ego fez de conflito para ferir. Então, na mentalidade curada do Espírito Santo, nós recebemos uma ilusão de volta também, assim como as coisas do ego eram uma ilusão, mas é uma ilusão que não conflita com a verdade, que são os milagres. Então, a cura dentro, tudo que nós precisamos, dentro da nossa jornada aqui, dentro da nossa praticidade física, comportamental aqui, quando nós voltamos na nossa mente e olhamos para o que nos cerca, o que nos acontece, e reconhecemos o conflito, ao invés de buscar a cura do conflito, nós reconhecemos que na nossa mente, sozinhos, nós vamos acabar dando significado a isso, e aí vamos apreciar e vamos colocar mal
a nossa vontade. Reconhecendo isso, nós olhamos para esse conflito e o largamos como nossa oferenda a Deus, ao Espírito Santo. Porque nós não queremos manter outros deuses diante de Deus. E um conflito é um outro Deus, porque ele ocupa o lugar do pensamento da nossa mente. Ele nos prende o pensamento a ficarmos presos ao conflito. Então, ele é um Deus, ele é um ídolo. E quando nós reconhecemos isso e não queremos mais isso, nós largamos o conflito ao Espírito Santo, a mensagem dele sempre será: isso é sem significado. Deixe para mim, largue para mim, aquiete-se e só permaneça ciente do amor de Deus, que de tudo mais eu cuido. O Espírito Santo, ele cuida através dos milagres que não nos cabe julgar a melhor forma de se materializar ou de se tornar visível aqui os testemunhos da cura. Mas ela sempre virá, e a melhor maneira de saber que a cura aconteceu é o estado mental de paz que substitui o conflito. Dentro do estado mental de paz, talvez alguma coisa comportamental também mude, talvez também não, mas o estado mental já não será mais de conflito, e se não há conflito, não temos problema. Aí podemos dizer o mesmo que o Espírito Santo: não existe nenhuma razão para nós acreditarmos em problemas, em conflitos, mas se nós o fizermos, precisamos aceitar a cura que vem do Espírito Santo. Então, hoje eu destaquei só essa parte do conflito, que é um pequeno assunto de quinta, que nós vamos continuar, então, vendo aqui, de por que sermos vigilantes pela paz, vigilantes pelo Espírito Santo para esse conflito, mas de minha parte, o que eu queria trazer, então, compartilhar do meu falar de hoje, é isso. Então, estou aberto agora aqui para a interação, para o parecer de vocês. Então, por favor, a palavra está com vocês. Quem quiser, só abrir o microfone ou apertar a mãozinha. Só vou repetir, então, pessoal. Ficou claro, assim, que todo conflito, na sua origem, eu não estou falando na sua materialização. A materialização é efeito, eu estou falando na sua origem. Todo conflito, em sua origem, ele vem da crença de separação de Deus. E é isso que o Espírito Santo corrige, porque ele sabe que a separação não aconteceu. É essa a simplicidade da salvação. Ficou claro isso, gente? Essa era a maior mensagem, assim, que eu queria, então, compartilhar hoje. Então, do quanto... Eu vou ler agora, sem interrupção, o texto, só para concluir, então, aqui, sem interrupção, para verem como tem sentido tudo que Jesus nos traz. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito, ele quer que reconheças que, porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Os problemas percebidos na identificação em qualquer nível não são problemas de fato, são problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. E de minha parte, gente, é isso hoje. Então, alguém gostaria de compartilhar o seu parecer?
Rosângela, por favor. Só abrir o microfone. Esqueci, desculpa. Sim, então, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Como nós aqui, como o ego aqui, né, na materialização, como você diz, aqui na matéria, tudo isso que nós vivemos aqui, que isso é um sonho, né, de Cristo, um sonho não, um pensamento. Então, a gente está vivenciando aqui experiências, mas isso são experiências que nós pensamos que estamos vivendo, que não é isso? E nós sequer estamos vivendo elas realmente, assim como quando eu estou sonhando de noite, e eu tenho um sonho, e eu sonho com vários personagens, mas cada um dentro do sonho, ele é sempre o seu ser, eu sou ainda dentro do sonho, mas na verdade eu não estou vivendo isso, eu estou pensando que estou vivendo nisso quando eu tenho um sonho de noite e eu sonho comigo. Assim também nós sonhamos com a separação e nós estamos sonhando que estamos tendo problemas aqui, mas o nosso ser, o Cristo, ele continua inalterado tal como Deus o criou. Então, isso basta nós despertarmos para saber que isso aqui jamais teve significado, porque nunca foi real. Estamos como que aprisionados dentro de um sonho, mas, como Jesus diz, é um aprisionamento com as portas abertas, que nós mesmos nos colocamos na cadeia, encostamos a porta e achamos que estamos presos. Podemos sair ou despertar a qualquer momento, porque o guia para o despertar, Deus nos deu, que é o Espírito Santo. Então, os problemas, eles são muito reais para nós, sim, a não negar, e quanto nós acreditarmos neles. Mas quando nós acreditamos, e não é aquela magia do mundo, não é eu vou negar agora que eu tenho um problema, vou usar um mantra que eu sou como Deus me criou e continuo pensando que eu sou um ser separado e isso ainda não é do Espírito Santo. Então, é a transcendência, é voltar-se para a mente, é reconhecer lá na origem que a separação não aconteceu e por isso que é o sonho. Isso permite que nós, em mente, possamos voltar a nos abrir para a cura, para o amor, para Deus, e dando esse passo ao lado aqui no mundo, por reflexo, a luz que vem do Espírito Santo ilumina o mundo ou cuida desses problemas para nós, como eu coloquei, através dos milagres. Tudo que nós precisarmos aqui no sonho ainda, o Espírito Santo rearranjará. Jesus rearranja. Sim, entendi, obrigada. Mas, assim, eu realmente acredito nisso, né? Que são sonhos que estão se repetindo, que são experiências, tudo isso nós falamos. Mas essa vivência, eu entendo tudo que você fala, mas eu penso assim, quando eu vou sair disso? Você me entende? É justa a pergunta, porque o coração não acredita ainda. O intelecto já aceita, mas a experiência de bilhões de existências separados fez com que o coração acreditasse no ego, acreditasse na separação, acreditasse na dor. Então, quando que nós vamos alinhar o sentimento, sentir isso? Por isso, mais uma vez, nós precisamos dos milagres, porque é eles que convencerão o coração. O ego conseguiu convencer o coração de que a separação de Deus de fato é real através da dor. Então, se a dor existe, Deus não é dor, então nós separamos de Deus, e a dor é muito real para nós. Então, o ego foi convincente. Milagres são igualmente convincentes, mas como que eu vou ter milagres? Gente, não tem outra maneira do que nós nos disponibilizarmos ao Espírito Santo. Não tem outra forma, não tem como fazer por magia, não tem como pular etapas, é só a prática de voltarmos o pensamento ao Espírito Santo, de pensarmos com ele.
não tem outro meio. Então, entra de novo a nossa disponibilidade e a rapidez com que o nosso coração aceitará ao Espírito Santo ao invés do ego, isso depende do quanto nós permitimos, então, que o Espírito Santo traga os milagres, traga os efeitos do perdão. O perdão é a maneira mais rápida de convencermos o coração, porque atrás de cada coisa perdoada tem um milagre. Então, o primeiro passo imediato é tornar-se um perdoador. Ao invés de continuar sendo um julgador pelo ego, tornar-se um perdoador desse mundo. Perdoador é aquele que leva as coisas ao Espírito Santo, que acredita no Espírito Santo, que faz os instantes santos de entrega e que vivencia na sua prática o mais possível. É impossível vivenciarmos em todas as situações, porque se nós pensássemos já o tempo todo como Espírito Santo, nós seríamos já curados e seríamos, junto com o Espírito Santo, os curadores, como Jesus é, como todos os despertos são. Mas nós ainda precisamos dessa ajuda, então depende unicamente de nossa decisão de quanto queremos praticar o perdão quando nos vêm as coisas do ego, quando olhamos para o nosso mundo. Então, olhar para o mundo como uma sala de aula para que, quanto mais todas as situações, mas quanto mais nós as percebermos e a deixarmos para ver novamente com o Espírito Santo, mais próximo nós estamos do convencimento do coração também acreditar. E quando o coração, uma vez, se alinha à mente, aí a nossa decisão, o nosso tesouro está novamente no Cristo, de volta à sanidade, à cura, e não à insanidade. Aí não é mais um problema de motivação. Então, só a prática, Rosângela, quanto mais praticarmos no dia a dia. Isso que nós fizemos aqui, juntos, é teórico, mas nós precisamos saber por onde praticar, por isso que precisamos dessa teoria. Mas ela sozinha, por mais bela que alguém a ache, se não usar disso para usar como razão para permitir que o perdão cubra uma situação no lugar dela se continuar afetando o nosso ser, nós não estaremos fazendo nada no sentido de liberar a nossa mente e de voltarmos a lembrar de quem nós somos, do Cristo que nós somos. Continuaremos sendo que nem o personagem do sonho, totalmente dormindo, como Cristo dormindo, sonhando com esse personagem. Sim, obrigada, viu, Ingrid? Obrigada mesmo. Eu estou aqui praticando o máximo que eu consigo. Eu chego lá, se Deus quiser. Toda prática. Aí outra coisa, não existe praticar mal a entrega ao Espírito Santo, porque o ego às vezes diz, então é um problema que tu está praticando, mas não está praticando bem. O Espírito Santo, ele usa o menor dos nossos esforços a favor da liberação. Então, não existe praticar mal, se por um instante nós levamos ao Espírito Santo, ele já se utiliza disso. Então, eu estou dizendo isso para não cair na culpa de que se praticamos e ainda estamos sofrendo, achar que a prática foi equivocada. A prática não foi equivocada, o Espírito Santo usou. Nós só não acreditamos nele ainda e não aceitamos ainda a dádiva da cura. Ou a dádiva da cura ainda está nos assustando, ainda precisamos de mais prática para dar boas-vindas à cura. A Sandra, por favor, só abrir o microfone. Oi, Ingrid. Oi. Quando você diz levar ao Espírito Santo, é lembrar de quem eu sou? Mais do que isso, quando eu digo levar ao Espírito Santo, estou falando daquela situação específica sobre a qual nós estamos perdoando. Lembrar quem nós somos
faz parte do perdão, é um embasamento do perdão. Mas se nós não reconhecermos que isso que achamos que é a causa do conflito, que parece que é uma coisa externa, que está nos afetando, se nós não aceitarmos que isso também veio da nossa mente, nós estaremos botando isso para baixo do tapete e não permitindo que isso seja curado. Então, levar ao Espírito Santo é assumir a responsabilidade pelo pensamento que projetou isso para o mundo. Isso que eu estou perdoando. Seja um medo, seja uma falta percebida, seja um conflito com um vizinho, seja o que for, aquela situação específica que nós estamos falando aqui do perdão, então que eu preciso perdoar, aquilo que é objeto do perdão do momento. Isso eu preciso assumir que é uma projeção ainda da própria mente, que para fugir da própria dor projetou isso para dentro do mundo, e agora devolvo esse pensamento que fez isso, que projetou isso ao Espírito Santo, porque esse pensamento estava equivocado em relação a quem ele é. Aí entra a lembrança de quem que eu sou. O perdão vai te dar a lembrança de quem você é. Os milagres vão te trazer a lembrança de quem você é. Enquanto está havendo algo para ser perdoado, nós não estamos lembrando quem nós somos. Nós estamos lembrando quem nós não somos. E é disso que o perdão nos liberta. Então, seria lembrar que eu faço parte deste pensamento Não é nem faço parte, eu sou esse pensamento num nível acima. Não existe nada fora de mim. Eu sou todo esse pensamento que eu vejo fora de mim. Em mim. Eu sou esse todo. É que nem a história do sonho e do sonhador. Eu sou o sonhador desse sonho. O mundo todo é o sonho. Eu sou o sonhador desse sonho. Então, eu sou parte do equívoco, do pensamento equivocado, e para me lembrar de quem eu sou realmente. É isso? Isso. Sou eu que fiz, sou eu que projetei esse sonho e depois joguei a minha consciência para fazer como uma parte desse equívoco. Mas não há nada fora da minha mente. Ainda todo conflito ainda é sem significado porque eu o projetei. E na realidade não há conflito. Na minha mente santa de Deus não há conflito. Entendi. Porque se eu fosse parte, quando eu digo que eu sou parte, embora que dentro do sonho os outros são nossos irmãos, então são separados, mas no nível acima não existe mais separação. Todos são parte da mesma mente, e eu preciso assumir sozinha a responsabilidade por essa mente. Não posso dizer que meu irmão é responsável pela separação se eu estou no nível acima, no nível do pensamento. Porque daí já estaria decretando a separação do irmão. Entendi. Entendi. Que bom, então, Sandra. Bom, mais alguém? Deixa eu ver aqui, Wagner, por favor. Oi, você falou sobre a aceitação do intelecto e a aceitação do coração, né? Todos Sim. Aqui, já temos a aceitação do intelecto e o empecilho. Assim, você pode explanar um pouco mais sobre essa aceitação do coração? Basicamente, é o perdão completo? Ou a falta de perdão, que é o empecilho? Olha, o coração, o intelecto não convence o coração, basta dizer isso, Wagner. O que convence o coração é aquilo que nós vamos vivenciar. Por isso que nós precisamos vivenciar os milagres, dos efeitos do perdão. Se nós quisermos intelectualmente convencer o coração, por isso que mantras não funcionam, por isso que repetir 1000 vezes ao dia a mesma ideia, eu sou como Deus me criou, mas continuar pensando que eu sou esse ser separado, o coração não vai entrar nessa. O coração, o sentimento, chamo de coração o sentimento, ele acredita naquilo que ele vivencia.
Então, baseado nisso, a salvação ela deve ser uma decisão nossa, uma decisão do intelecto, uma decisão pela razão. E essa decisão é vivenciar através dos milagres, ao invés de acreditar naquilo que o ego projetou. É isso que vai convencer o coração. Então, o coração não pode ser convencido de outra maneira, porque ele é o efeito daquilo que nós recebemos de volta. Então, precisamos ter uma experiência diferente daquela que o ego nos trouxe. Por isso que isso aqui se chama um curso em milagres, porque o milagre é o efeito que vem do perdão. O milagre, ele é para cada situação que o ego projetou para dentro do mundo, o Espírito Santo tem uma contraparte, ele tem um milagre, porque essa é a sua função aqui. E é nossa decisão, então, aceitarmos ao Espírito Santo, ao milagre do Espírito Santo, em lugar daquilo que o ego fez. E como é que nós aceitamos? Largando mão das coisas do ego. Nós não podemos ter as duas coisas. Não podemos estar certos e ser felizes. Ou seja, não podemos continuar acreditando nas coisas do ego e também ter as coisas do Espírito Santo, porque ambos são totalmente opostos entre si, mas ocupam o mesmo lugar na nossa mente, no nosso coração. Ambos fazem os seus efeitos no nosso coração. Se estamos no ego, é os efeitos do ego que o nosso coração vai sentir. Se estamos no Espírito Santo, é o efeito do Espírito Santo que o nosso coração vai sentir. E como nós estamos, a nossa mente, ela está totalmente treinada pelo ego na separação, por isso que nós fizemos um mundo dual, separado, fora da mente de Deus. Nós precisamos agora dos milagres para convencer o nosso coração a aceitar de novo a verdade. Por isso que se fala em uma jornada, mas é uma jornada que no final da jornada nós vamos descobrir que era só uma decisão. Mas essa decisão ela tem que ser tomada com a razão e com a emoção. Então, ela tem que ser íntegra, ela tem que ser verdadeira. E para ela, então, o que o curso está nos ensinando? O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a como ter essa integridade, aprendendo a como tomar essa decisão. Ou esse perdão final, o curso chama também, que o perdão só acontece uma vez. Então, é uma única vez que nós, de fato, nos tornamos íntegros e a cura está feita. Mas nós estamos aprendendo, passo a passo, e estamos cada vez mais próximos a sabermos tomar essa decisão. Por isso que precisamos aqui praticar o perdão, praticar o pensamento com o Espírito Santo, para chegarmos a essa decisão, porque o pensamento de separação de Deus foi uma decisão. O pensamento de voltar a saber de Deus é uma decisão. Mas nós temos que querê-la com o coração. Quando nós pensamos separação, nós escolhemos ver onde esse pensamento de separação iria dar. Por isso que passamos a acreditar na separação. Não nos foi imposto. Nós aceitamos isso. Nós temos que aceitar a volta. É a única forma de convencer o coração. E os milagres vão nos convencendo gradativamente a colocarmos cada vez mais a nossa fé no Espírito Santo, e ninguém existe sem fé. Só que quando nós não acreditamos no Espírito Santo, é porque ela está automaticamente colocada no ego. Nós estamos a cada perdão retirando uma partezinha do ego e restituindo ao Espírito Santo dessa fé, até que ela seja total, e total é certeza. Certeza só é possível no Espírito Santo, porque só no Espírito Santo é possível integridade. No ego é impossível integridade, porque o ego não existe sozinho. O ego precisa do poder que vem de Deus. O ego não existe autocriado. Só o Espírito Santo existe sozinho. Então,
Integridade é só do Espírito Santo. E é isso que nós estamos aprendendo. Por isso que somos trabalhadores em milagres ou perdoadores. Claudio Wagner. Sim, clareou, Ingrid. Ele sempre nos alerta sobre a vigilância, né? A importância da vigilância. Né? Isso, nós vamos eu acho que você não pegou a primeira parte comentada minha, mas depois está gravado. Quinta-feira nós vamos falar mais dessa sessão. Hoje eu só trouxe um único tema dessa sessão para o nosso assunto de hoje, porque ele é bem completo, então decidi trazer em duas aulas de tão rico que é esse material. Obrigado, Ingrid. Goianita, por favor. Ingrid, na verdade, é um direcionamento da nossa mente para o Espírito Santo diante de um conflito, é um pedido de socorro, né? Eu estou diante de um conflito, de qualquer coisa que só eu direcionar o meu pensamento para o Espírito Santo, ele já vai fazer a parte dele, não é isso? Se não for por fuga, o que eu quero te dizer por fuga, Goianita? É preciso diferenciar quando nós estamos no medo, e no medo o Espírito Santo não pode dar o seu pensamento. Então, simplesmente estou no conflito, fiquei com medo, fugi do conflito e fui ao Espírito Santo, eu não levei aquilo que causou esse conflito ao Espírito Santo. Eu estou falando isso como um alerta para não ir ao Espírito Santo por fuga. E sim, usar do Espírito Santo, mas como alguém a quem eu posso levar a causa disso que é o conflito, que é o que fiz, porque eu sei que ele vai desfazer. Sim, eu falo no caso de uma escolha, né? Em vez de eu estar escolhendo aquele conflito, eu escolho o Espírito Santo. Escolho a cura desse conflito com o Espírito Santo. Isso. Porque se eu simplesmente virar as costas, eu estou reforçando isso, Goianita, porque as pessoas depois ouvem nossa gravação e parece que daí é possível simplesmente largar o mundo, virar as costas e ir para o Espírito Santo. E a crença que eu tenho no mundo que ficou escondida lá atrás porque eu não levei para ele. Então, isso não ajuda em nada, isso só esconde o conflito. Preciso, sim, olhar de volta para o conflito. E esse passo, ele aparentemente é amedrontador, e por isso que muitos alunos se assustam de trilhar esse curso em milagres, porque o primeiro passo pode parecer ser difícil, porque realmente é preciso olhar de volta e assumir a responsabilidade. Não é dar realidade, são duas coisas diferentes. É assumir que isso veio devido a uma crença de separação a qual a minha mente quis acreditar e continua querendo, por isso que eu estou nesse conflito. Então, é disso que eu preciso da salvação, dessa crença que ama a ideia de separação, e é ela que fez o conflito. Então, assumo que eu fiz isso, e, portanto, largo para o Espírito Santo para correção. Aí sim, o Espírito Santo olha de volta e não vê significado algum, não compreende esse meu pensamento de separação, não compreende isso que aparentemente está projetado no mundo, porque ele sabe que continuo no céu como Deus me criou. Então, isso cura. Obrigada, hein? Obrigada, Goianita, que é muito importante esse reconhecimento que a salvação não é uma simples fuga, não é uma negação, é negar aquilo que nega a verdade, e não negar que eu penso que estou separado, porque se eu negar que eu penso que eu estou separado, eu estou negando o poder da minha mente. E se eu estou negando o poder da minha mente, estou negando a Deus, e isso já é a causa da separação. Então, por isso que não devemos simplesmente só ir ao Espírito Santo seria magia, mas entregar a mente para ele para correção, isso é cura. A Miriam também levantou a mão, só abrir o microfone.
eu senti assim, que se não, o conflito não foi feito por Deus. Se ele não foi feito por Deus, ele foi feito por mim. Isso. Pronto, acabou. É verdade. Eu assumi No nível acima, né? Não no nível da Miriam. A Miriam já é uma projeção disso. Mas foi feito perfeito. E se foi feito por ti, Miriam, em quem que está o poder de decidir desfazer? Só esse fragmento aqui pode desfazer. Só você pode desfazer. E como é que desfaz? Leva para quem? Para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Simples assim. É isso. Essa mensagem que Jesus nos ensina em todo o livro. É por esse caminho, perdão, é por esse caminho que nós liberamos aquilo que está obstruindo a paz da nossa mente. Pessoal, mais alguém? Aqui a Sandra, por favor. O Espírito Santo é um estado de consciência? É uma parte da nossa mente que é uma consciência do saber que nos acompanha no sonho. Então, ele é parte nossa e é parte de Deus, porque ele foi criado por Deus. Tudo que Deus criou, ele compartilhou conosco. Então, ele é parte da nossa mente e parte da mente de Deus e que não acredita na separação. Compreendo. Ele é real, né? Ele é real. Assim como nós que somos real, mas o Cristo em nós, a nossa mente certa. Só a parte que o Espírito Santo compreende em nós é real. Entendo. Tanto é que o Espírito Santo, o Espírito Santo tem uma função especial aqui dentro do sonho, nos guiar de volta, né, nos ensinar o perdão, nos guiar de volta para o despertar. Sem isso, nós não despertaríamos. Mas uma vez despertos, o Espírito Santo continua sendo real, por isso que se fala na Santíssima Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, mas que, na verdade, são o mesmo, fazem parte íntegra da mesma mente, mas ele existe, é real, mas a compreensão disso, nós só podemos imaginar o que significa, mas a compreensão real está na mente de Deus. Então, isso é uma coisa que um fragmento separado não consegue captar a grandeza disso. Mas nós não precisamos se nós captássemos, já estaríamos de volta sabendo também do Cristo. Mas nós podemos aceitar a cura que vem dessa mentalidade. E é assim que vamos despertar. Então, é um modo real de pensar. Sim, embora que ele seja, enquanto dentro do sonho, ele é ilusão, mas ele guarda nossos pensamentos reais. Tanto é que se diz assim, que dentro do sonho, o Espírito Santo ele faz a triagem dos nossos pensamentos, e aquilo que é oposto de Deus, a ilusão que se opõe a Deus, desaparece diante da compreensão dele, porque é incompreensível. Aquilo que dentro do sonho é reflexo de amor, o Espírito Santo transforma isso em conhecimento, em condição do céu. Ele, então, passa a ser real a partir do Espírito Santo. Nenhum pensamento nosso aqui dentro do sonho é real, mas aquilo que os resíduos amorosos que temos aqui, eles farão parte fazem parte da criação, porque o Espírito Santo os resgata, vamos dizer assim, de todo o nosso pensamento. Esses são os resíduos que graças a eles compreender, eles se tornam também criação, ou pensamentos de Deus, porque nós somos um pensamento de Deus. Então, mais uma coisa que a gente fala, mas é preciso estar na mentalidade do Espírito Santo para ter uma noção do que isso seja, nascer pensamento de Deus e os pensamentos amorosos nossos serem também elevados à condição de conhecimento, de continuarem fazendo parte da criação do céu. Uhum. Entendi. Muito obrigada.
Certo, Sandra. Mais alguém? Alguma colocação? É isso, então. Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui hoje. Quinta-feira, então, a gente fala mais dessa sessão que é da vigilância à paz. Então, hoje a gente já ressaltou um dos aspectos dessa sessão, mas sempre com o propósito de usarmos isso para o perdão. Se não fosse para isso, não teria propósito nenhum, seria inútil nós perdermos nosso tempo, virmos aqui estudar, se não fosse o propósito de usarmos isso para a liberação da nossa mente, para voltarmos novamente à sanidade, à cura da nossa mente. E gratidão a Jesus por nos trazer isso.